Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 a 21. É a segunda porção dentro do capítulo 3 do que nós estamos vendo. Diz assim, texto mais conhecido, né? Muito conhecido, mas hoje nós temos uma oportunidade de vê-lo dentro do lugar que ele está. Não dentro do nosso imaginário, não dentro daquilo que nós gostaríamos que o texto dissesse, ainda que ele é bem claro e simples, mas nós não podemos ignorar que esse texto tem um contexto, tem uma linha de pensamento, tem um propósito. Então o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra, de expormos o texto. Obrigado mais uma vez pela liberdade que temos nesse país de fazermos isso, de nos reunirmos livremente aqui. Pai, que nós tenhamos o entendimento correto do que o texto diz. Não porque isso possa favorecer alguma posição teológica, mas é porque o Senhor é digno de buscarmos a verdade corretamente. Quer isso favorecendo o nosso pensamento ou não, mas estamos diante do Senhor com o desejo de conhecer a Tua verdade, de conhecermos o que esse texto tem a ver conosco hoje, qual deve ser a resposta adequada nossa à verdade que vamos ver nesse texto hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Nós precisamos da palavra de Deus para não incorrermos na criação de um Jesus que não existe. Nós precisamos desse livro, nós precisamos estudar a Bíblia, porque quando nós pensarmos sobre Jesus, nós precisamos pensar sobre um Jesus que existe e que nós podemos encontrá-lo aqui na palavra. Eu não estou falando isso negando que o Jesus histórico, o homem, existiu na história, não é isso. Eu estou falando isso porque hoje nós temos uma variedade de evangelhos. Hoje há o termo evangelho para todo gosto, para todo tipo. As pessoas procuram uma verdade, segundo elas, contida nesse termo evangelho, que melhor apeteça, que melhor agrade, que melhor alimente qualquer coisa interna nelas. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é o seguinte: para que um evangelho desse tipo exista, é necessário que um outro tipo de Jesus também exista. Se eu digo que há o evangelho da prosperidade, ele não vai encontrar, esse evangelho, por exemplo, não vai ser encontrado nos lábios desse Jesus que nós acabamos de ler. Para que haja o evangelho social, o evangelho de qualquer coisa que você possa traçar e ver que existem hoje, não se engane, para cada evangelho que existe, também existe um tipo de Jesus. E se nós não conhecermos a palavra, se nós não nos debruçarmos no texto, nós estaremos no meio desse grupo com um Jesus imaginário, um Jesus segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. A ideia desse texto, desse pequeno trecho do Evangelho de João, que eu quero trabalhar com vocês, é o seguinte: o mundo precisa de salvação,
Portanto, o mundo precisa de Jesus. Nós temos um evangelho, ou vários evangelhos hoje, que não tocam no assunto condenação, que não trabalha a ideia de que as pessoas vão para o inferno. Sim, alguns chegam ao ponto de dizer: olha, o inferno não existe, um Deus de amor não mandaria ninguém para o inferno. Alguns acham que o amor de Deus não pode, tipo assim, estar na mesma sala que a ira de Deus, que o juízo de Deus, que o furor de Deus, que a justiça de Deus. Então, para essas pessoas é necessário criar um outro tipo de Jesus, um Jesus onde aquilo que lhes agrada exista e elas possam comungar, mas aquilo que elas não se sentem à vontade, elas possam tirar. Esse texto vai trabalhar um Jesus, né, que hoje não é muito, vamos dizer assim, bem quisto. O Jesus que vai falar o seguinte: olha, eu estou aqui porque todo mundo está condenado. Eu estou aqui porque se eu não vier, ninguém pode ser salvo. Por isso que a ideia central dessa passagem é essa: o mundo precisa de salvação, portanto o mundo precisa de Jesus. Não o melhor da sua vida aqui e agora, como alguns outros pensam. Não a sua vida socialmente se acertando plenamente agora, com uma maior expressão da presença de Deus na sua vida. Ninguém poderá escapar da condenação eterna sem Jesus Cristo. Ninguém poderá escapar daquele grande e terrível dia sem Jesus Cristo. Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro, João e a narrativa. Eu acho que você já deve ter passado por essa experiência de ler o versículo 16 e pensar que isso é a palavra de Jesus. Quantas e quantas vezes já ouvi pessoas dizerem o seguinte: olha, Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um dos pontos no Evangelho de João, onde uma daquelas partes onde o narrador faz um comentário, uma explicação ou uma reflexão sobre o que foi falado antes. Versos 16 a verso 21 não é Jesus falando. Verso 16 a verso 21 é o evangelista João fazendo uma explanação, uma explicação do final da conversa de Jesus com Nicodemos, tá? Às vezes se confunde a voz de João com a voz de Jesus, mas essa porção que nós estamos vendo é uma explicação do evangelista sobre o que Jesus tinha acabado de dizer, tá? Por quê? Porque essa expressão unigênito, Jesus ele não fala, é sempre uma atribuição do evangelista para Jesus. É uma descrição de quem está narrando a respeito daquele que está sendo narrado. Isso muda a autoridade do texto? De forma nenhuma. Só porque o que eu estou dizendo para vocês aqui, e tentando esclarecer e ser mais justo possível a narração e a intenção do autor, não significa que, olha, João ali não é a palavra de Jesus, não importa, não é isso. As palavras de João estão de acordo com as palavras de Jesus. Tanto que ele é levantado como uma testemunha de Jesus. Então, mesmo que tendo pontuado dessa forma, esse ponto aqui, falando, olha, verso 16 ao verso 21, é João entrando na narrativa e dando a sua opinião, a sua perspectiva, a sua explicação daquela conversa, não significa que isso não tenha valor. Que isso daqui, olha, então vamos deixar de lado. Tendo feito isso, nossa primeira pergunta no texto é simples: por que Deus enviou o seu Filho? Não tem rodeio, esse é um texto que não tem rodeio, esse é um texto direto, esse é um texto claro. Nós temos duas coisas a considerarmos nesse ponto. Primeiro, por que Deus enviou o seu Filho? João ele quer explicar isso. Por que Deus enviou o seu Filho? O ponto trabalhado por João é resumido aqui no verso 16. O verso 16 é como se fosse um resumo, uma síntese, e depois ele discorre dentro dessa síntese. Primeiro, Deus comunica o seu amor através do seu Filho unigênito. A primeira coisa que João explica dessa conversa, pegando a conversa de Jesus com Nicodemos, especialmente a parte que
Ninguém pode dizer das coisas lá do alto, senão aquele que desceu lá do alto. Jesus estava conversando com Nicodemos e ele chega num ponto da conversa que ele vira para Nicodemos e diz: olha, se você não crê em mim nas coisas terrenas, eu acho que você não vai crer nem se eu te falar das coisas celestiais. E depois ele emenda: eu tenho autoridade para falar das coisas celestiais. Eu não sou um que estava na terra, subiu ao céu e depois desceu. Pelo contrário, eu sou o que estava lá e desceu. Por isso eu posso dizer com autoridade. João aqui ele expande o leque do que Jesus está dizendo. Eu vim por causa do amor de Deus. Eu fui enviado por causa do amor de Deus. Por isso que ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E essa maneira, a ênfase dessa maneira, a melhor forma de Deus expressar esse seu amor era dar o que ele tem de melhor, o seu filho. E aqui você pode pensar estritamente, ou melhor dizendo, diretamente, a situação de Abraão com Isaac. Pense em toda a tensão, toda aquela situação, o pai entregando o seu filho. Nós não podemos olhar para Deus e pensar que isso não tem algum custo, algum valor para Ele, algum tipo de sentimento com a pessoa dele. Óbvio que os sentimentos e as expressões das emoções de Deus são perfeitamente equilibradas. Mas o que João está pautando é o seguinte: Deus enviou o seu Filho primeiramente como uma prova de amor. Segundo, a vinda do Filho garante vida eterna aos que creem. Lembra que na sessão anterior, Jesus está falando de como que as pessoas vão para o reino dos céus, ou o reino de Deus. Como que as pessoas estarão na ressurreição? Como que elas chegarão lá? E Nicodemos, ele tem um choque que é o seguinte: não vai ser por ser simplesmente um judeu. Não vai ser simplesmente por você ter um bom conhecimento teológico. Não vai ser de você chegar perto de mim e notar que eu tenho alguma coisa de relação com Deus, mas você não me vê claramente como Deus. E Nicodemos, ele fica perplexo, porque Jesus chega para ele e diz: você precisa nascer de novo. Você precisa experimentar uma obra de Deus que te faça uma nova pessoa. E Nicodemos fica mais perplexo ainda: como é que isso vai acontecer? E Jesus diz: olha, o vento sopra para onde ele quer. Nós ouvimos a sua voz e nós sabemos que o vento estaria assim, é todo aquele que é nascido de Deus. E a conclusão de Jesus é: quando o Espírito age, a presença do Espírito fica notória, e a presença notória do Espírito é que essas pessoas olham para Jesus e creem nele. E ele termina com uma ilustração, pegando um episódio de Números 21, se eu não estiver errado no capítulo, em que o povo reclama de Deus, reclama de Moisés, eles reclamam do maná, e Deus envia serpentes abrasadoras. As pessoas eram picadas e morriam. E nesse tempo Moisés ele intercede para o povo. Deus fala o seguinte: faça uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante bem alto. E aqueles que forem picados e olharem para a serpente serão curados, terão uma nova natureza. A natureza manchada pelo veneno não vai existir mais, e ali naquele momento eles serão curados, e eles terão uma nova natureza. Jesus usa isso para exemplificar numa escala maior. É necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Só que aqui João ele trata mais desse assunto. Então Deus envia o seu Filho como uma prova de amor. Deus envia o seu Filho para garantir a salvação daqueles que creem. E terceiro, o Filho revela o juízo sobre aqueles que não creem. O Filho, ele revela o juízo sobre aqueles que não creem. João o evangelista, ele parte do micro para o macro. O que isso significa? Ele pega uma história pequena a respeito do povo de Israel e ele expande para uma necessidade maior. Deus ele não tem só em vista você, judeu. Deus tem em vista as demais pessoas, os incrédulos de outros lugares. Você já parou para se perguntar por que depois dessa declaração nós temos uma declaração de João o Batista e logo após nós temos a história de uma samaritana? Temos a história de uma pessoa que não era judeu, sendo alcançado.
E até a samaritana, ela fica perplexa, assim, como sendo tu, judeu, conversa comigo? E essa ideia do mundo ser salvo. Deus enviou o seu Filho por um ato de amor com uma dupla missão. E essa dupla missão se encontra no verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Ué, por que ele não vai julgar o mundo? Mas ele diz, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, negativamente falando, ele não veio para julgar ninguém. Positivamente falando, ele veio para salvar pessoas. Então isso nos leva para a segunda etapa, para a segunda pergunta. Nós perguntamos por que Deus enviou o seu Filho. Agora nós perguntamos para quem Deus enviou o seu Filho. Quem são essas pessoas? O que elas são diante de Deus, ao ponto de Deus enviar o seu Filho? De forma bem simples, Deus enviou o seu Filho aos perdidos, ao mundo. No Evangelho de João, vamos dizer assim, é o texto nas Escrituras, é o Evangelho, melhor dizendo, onde você vai ver o termo mundo com vários significados. Por exemplo, no verso 16 são os incrédulos. No verso 17 está falando da criação. Deus enviou seu Filho ao mundo no sentido de que ele se encarnou nesse lugar. E se você for, por exemplo, no João 17, que é onde isso acontece mais ainda. Então lembra, significado e sentido. Então a primeira coisa que João fala é o seguinte: Deus vê os incrédulos, Deus contempla esse grupo de pessoas não convertidas, e Ele envia o seu Filho para essas pessoas. Jesus não veio a um mundo de pessoas neutras, e esse é o ponto da argumentação central aqui do texto. Muita gente se debruça no verso 16, mas o foco é o verso 17. Quando Jesus vem ao mundo, já tem uma sentença sobre todo mundo. Quando Jesus vem, já tem uma posição clara, Deus já tem um pensamento formado sobre todas as pessoas. Todos já estão julgados, todos já estão debaixo de condenação. Por isso que Ele não vem julgar ninguém. O Pai já fez isso. O Pai sabe quem são aqueles que não creem. O Pai sabe quem são aqueles que veem o Filho e não se aproximam dele. Essas pessoas já estão debaixo de juízo. Jesus veio para essas pessoas. Por isso é dito: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, de certa forma, nós não estamos pensando em mundo como cada ser humano que existe, nós estamos pensando na qualidade de ser humano que existe, incrédulo. Ele veio para buscar pessoas incrédulas. Nós sabemos que nem todos vão se arrepender, nem todos vão se dobrar e se prostrar diante de Jesus. Essas pessoas já recebem agora, já sabem agora, elas não precisam esperar o final da apuração da eleição, é na hora. A maneira como você vê Jesus, você já pode ter uma certeza de como Deus vê você. Jesus não veio para um mundo de pessoas neutras, e essa era uma das questões que eu quis enfatizar, por exemplo, a fazer aquela introdução sobre o Jesus da cabeça das pessoas. Não, todo mundo é inocente. Ela se torna culpada só na hora que ela ouve o Evangelho e ela rejeita ou não. Não é isso. Todos estão debaixo do pecado. Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. A preocupação de Paulo em fazer missões é justamente essa: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios, como os ignorantes. Quanto estiver em mim, eu estou disposto a anunciar Jesus a todos. E Paulo diz o seguinte: ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
Jesus veio para o mundo, não veio para o mundo de pessoas neutras. Jesus veio ao mundo do qual não necessitava de julgamento, pois já existe uma sentença pronunciada por causa dessa sentença pronunciada, ele veio salvar pessoas que estão debaixo dessa sentença. Você ainda vai ter a tristeza de encontrar pessoas que pensam diferente do que Jesus está falando, do que João está falando aqui. Não, as pessoas, elas são inocentes. Eu estava lendo uma pesquisa mais recente de como que os evangélicos nos Estados Unidos, de igrejas históricas, e quando eu digo isso de igrejas históricas, estou falando de igrejas com grande presença na história, como os batistas, os metodistas, os presbiterianos, os congregacionalistas. Nós podemos pensar nessas 4 maiores, que no meio delas, as pessoas, por exemplo, que admitem que Deus aceita a adoração de povos pagãos, que pessoas que não ouviram o Evangelho de forma nenhuma e morrem, são salvas. Há uma condescendência, um flerte com a heresia muito grande no seio das igrejas hoje. E a resposta é a seguinte: há um Jesus distorcido sendo anunciado. Existe uma pessoa que eles chamam de Jesus, mas que não encontra eco, sombra, reflexo nesse Jesus, nessas páginas. Jesus, ele veio ao mundo que já está debaixo de condenação. Não tem lugar seguro para ninguém sem Jesus. O que ele vem é lidar com essas pessoas que estão debaixo de condenação e tirá-las dessa situação. Do contrário, nada que elas puderem ou tentarem fazer mudará a situação delas. O verso 18 diz o seguinte: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Você pode pegar, por exemplo, essa expressão já está julgado, e não há problema nenhum de você entender o que Paulo fala na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versos 10, dos versos 9 até o verso 11, quando ele fala que quando a igreja for retirada da terra e o anticristo se manifestar, as pessoas que não acolheram o amor da verdade para serem salvas, elas receberão a operação do erro, como uma forma de antecipar um juízo já dado, uma sentença já pronunciada. Então, no final, quando o anticristo surgir, ele vai servir como um imã. Ou vamos pensar numa luz que atrai as moscas, mas de forma negativa. Todos aqueles que do período da igreja que ouviram o Evangelho e não creram, estes eles vão ser revelados, e esse será um instrumento que Deus vai usar. Esses não vão ter segunda chance. Eu sei que na novela da Record aí, eu não assisti, mas parece que quando teve a igreja indo embora, muita gente, era verdade e tal. Não vai ter esse negócio, aquilo lá é ficção. Eis o dia sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não pense que, eu escuto essas coisas, então se degringolar mesmo, se ficar ruim, quando o negócio apertar eu vou lembrar e aí eu tomo um jeito. Não. Todos os que não confiam no Filho, especificamente no seu nome, e o seu nome significa que Ele é o Senhor, que Ele é Jeová, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele é aquele que nós lemos em Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ele é aquele que está sentado no trono, onde todos os seres prestam a adoração. Crer em Jesus significa que você olha para Ele desse jeito, não simplesmente que você ouve o nome de Jesus e diz, ok, e a minha vida segue como se esse nome não tivesse nenhum tipo de valor na minha vida. Não. Todos os que não creem no Filho
especificamente no seu nome, já estão julgados, e essa condição perdura até hoje. Essa é a situação de muitos hoje, já estão debaixo de julgamento porque ainda não creem no nome do Filho. E a quarta questão que esse texto nos mostra é o julgamento de Deus. Jesus não veio para julgar, mas Ele é o instrumento pelo qual o julgamento é feito. Ele não veio para dizer, eu estou aqui te julgando, mas a presença dele serve como um material da parte para o Pai de determinar quem são esses que estão e não estão julgados. Verso 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, e ele dá a razão, porque esses homens são maus. Por que pessoas não creem em Jesus? Não é porque elas não entendem, ou não é porque essas pessoas elas são simples demais. Não se trata de um problema intelectual, é um problema moral, é um problema do coração. Não é porque elas não entendem, mas é porque elas não querem. Não é porque elas ouvem, por exemplo, o Evangelho nessa igreja e dizem, não, esse Jesus eu não gosto, eu vou procurar um outro Jesus, para que aquele Jesus que eu entenda. Não é isso. Antes de chegar nessa conclusão, há uma questão moral, há um valor dentro dessa pessoa que leva ela a tomar uma decisão, há algo que a movimenta, vamos dizer assim, a impulsiona de tal forma que isso recebe um nome: amor. Não por Deus, mas pelas trevas. Essa pessoa ama tanto quem ela é, e ela de fato entende quem Jesus é, porque ela não está disposta a abrir mão de tudo que ela ama, a saber, o seu pecado, a sua natureza. E para isso, quando ela ouve o Evangelho, quando ela ouve as demandas de Jesus, o que ela faz? Não. E o texto diz que essas pessoas chegam ao ponto de odiar a luz. Tem um aborrecer na sua Bíblia? Eu sei que numa outra versão ela está traduzida corretamente: ódio. Odeiam a Deus. Não são pessoas que, eu não me simpatizo com Deus, eu não gosto de Deus, eu não vou com a cara de Deus. Não, elas odeiam. Elas têm ódio de Deus. Então o julgamento de Deus é esse. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Está falando da encarnação de Jesus. Ele é a luz do mundo, João capítulo 1. Ele veio, ele se encarnou. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus é aquele que revela o julgamento de Deus. Ele é a luz que veio ao mundo. E é isso que a luz faz, ela revela. Se nós apagarmos as luzes nesse recinto agora, nós não vamos ver. Mas quando ela é acendida, ela revela quem está e o que está aqui. E é isso que Jesus faz. Aqueles que se aproximam de Jesus, a primeira coisa que eles experimentam é uma plena e total revelação da condição do seu próprio coração. Estes entendem o seguinte: eu sou um perdido, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu sou digno do juízo de Deus. Não é simplesmente Jesus me ama. Não é a primeira coisa que essa pessoa entende quando ela se aproxima de Jesus. A primeira coisa que essa pessoa entende é o seguinte: quando eu estou perto de Jesus, a primeira coisa que eu sei é que eu sou um pecador, porque Ele não é. E com isso faz sentido João 3,16. Como que Deus demonstra o amor então? Ele enviou o Filho para esse tipo de pessoa, que entende a sua condição e crê. Eu preciso, eu me aproximo, eu o amo, eu quero ficar perto dele. A primeira condição revelada por Jesus é de que alguns homens são maus.
Então nós temos hoje um tipo de Jesus que não é anunciado porque não faz com que as pessoas vejam quem de fato elas são, mas você é o melhor, você pode tudo, você é um vencedor, é um triunfalismo danado, né? Deus te ama, Deus quer você, e você é tudo para Deus, e gira em torno do homem, como se o homem fosse um troféu para Deus. Mas quando Jesus é anunciado, uma das coisas que fica claro é isso: alguns homens vão ter a noção de que eles são maus, de que eles estão em trevas, de que eles estão debaixo do juízo de Deus. E sabe qual é a conclusão de João no final desse capítulo? Olha o verso 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece. Não é que, olha, lá no futuro você vai se encontrar. Não, agora, nesse exato momento, Deus não é favorável a esse tipo de pessoa. Deus é contra essa pessoa. Permanece a ira de Deus. Quando Jesus ele é exposto e é dito o que os homens são diante de Jesus, que é santo, nós somos pecadores. Os homens eles têm a consciência de que eles são maus. Eles entendem, eu sei que eu não sou perfeito igual a Jesus. E eles tentam até usar Jesus para justificar suas obras más. Por exemplo, Jesus não agradou todo mundo, por que eu tenho que agradar? Isso é uma blasfêmia das maiores. Usar Jesus para justificar um pecado. Mas essas pessoas, quando elas ouvem isso, elas têm duas oportunidades. Uma, ou elas aborrecem as trevas e vão para Jesus, ou elas se agarram às trevas e odeiam a Jesus. Ele diz o seguinte: porque suas obras eram más. 3,19, João 3,19, porque suas obras eram más. Então a primeira condição revelada por Jesus é de que alguns homens são maus, que há homens que amam as trevas, porque suas obras são más, portanto, porque o homem é mau. Então uma mentira que é propalada aos quatro ventos é o seguinte: o homem é bom. Não, isso, a essência do humanismo, tudo gira em torno do homem, e às vezes isso é importado para a igreja com outra roupagem de evangelho, né, dizendo que, por exemplo, nós temos de uma parte dizendo que todo mal que acontece na vida do homem não é por causa da sua natureza, mas é por causa da natureza do outro, que tem olho gordo, mas é por causa dos demônios ou do mal, mas não por causa dela mesmo. Nunca é culpa de um pecado cometido, sempre é externo, nunca é interno. Ser mau faz com que os homens pratiquem maldade e odeiem a luz, é o que o texto diz. O julgamento é este: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras são más, suas obras são más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Não tem outro resultado matemático nisso. O mal pratica o que é mal e por isso ele não pode amar a Deus. Então o mal pratica o que é mal, consecutivamente ele vai odiar a Deus. Ser mau faz com que os homens pratiquem maldade e odeiem a luz, ao ponto de não se aproximar dela e serem envergonhados por suas obras. E eu quero aqui trazer uma reflexão interessante sobre a questão da sociedade. Estava ouvindo o sermão de John Piper ontem, especialmente nesse texto, e ele usou uma situação que jogou muito luz, pelo menos no meu entendimento. Não significa que as pessoas não cometam pecados publicamente. Não é isso que João está dizendo. Não significa que as pessoas elas não façam o mal ao céu aberto. Significa que as pessoas que são más praticam o mal diante de pessoas más porque a luz não está ali.
Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. O mundo não vai louvar, não vai enaltecer a luz. Não é de se estranhar, nós vemos um levante tremendo, não contra pautas conservadoras. Esquece isso. Não é uma questão contraditória. Nós vemos um levante das trevas contra tudo aquilo que se chama pelo nome de Deus. Família, igreja, o que é justiça, reflexo da sua autoridade, das pessoas que têm posição de autoridade. As pessoas praticam o mal e não se sentem envergonhadas e convictas do erro, porque não é a luz que está assistindo essas pessoas, é o mal que está contemplando essas pessoas. Mas quando a luz vem, quando, por exemplo, nós temos irmãos corajosos, especialmente nos Estados Unidos, que vão pregar na porta das clínicas de aborto, eles são escorraçados, são agredidos, são ofendidos, eles são tratados como um lixo. Esse é o sentido de quando a luz chega, a reação que as trevas têm. Não nesse sentido onde a sociedade é predominantemente trevas e eles fazem coisas que naturalmente eles vão louvar. É nesse sentido que nós não temos um Jesus que é a luz pregado aí fora, com grande afinco, porque nós estamos numa sociedade que está em trevas. Nós estamos no mundo que jaz em trevas. Na sua família você experimenta isso? Quando você diz não para o mal que é socialmente aceito por todo mundo, qual é a reação? Ah, mas você se acha a última bolacha do pacote, você se acha o santarrão, você é isso e você é aquilo, e você sabe que não é você. É porque suas obras são feitas em Deus, não é o que o texto vai dizer no verso 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E aí você nota que há muita gente que está debaixo da ira de Deus, que precisa do Evangelho. Há muita, mas há muita gente que não faz ideia, que não é uma pequena nuvem que está sobre ela, mas é a ira do Deus Todo-Poderoso que a qualquer momento pode cair. Elas veem a mão de Deus estendida e dão tapa na mão dele. Esta é a condição natural de todo homem e de toda mulher sem Deus. Eu era assim, você era assim. Você está aqui hoje, não porque você teve uma epifania, teve um estralo na mente, mas foi porque Deus chamou. Você só está aqui ouvindo o Evangelho, caminhando em direção da luz e praticando a verdade, porque Deus te alcançou com o amor dele. Porque do contrário você estaria ainda nessa condição, debaixo do julgamento, debaixo da ira de Deus. A segunda condição revelada por Jesus é de que alguns homens são bons, não por causa deles, mas por causa de Deus. Se você não se enquadra no primeiro grupo, você não merece um troféu. Na verdade, você tem que ajoelhar, levantar as mãos aos céus e pôr a boca no pó e agradecer, porque Deus te alcançou. Foi Deus quem pegou você naquela condição e te livrou daquela condição. Foi Ele quem te resgatou daquele juízo. Enquanto alguns, por serem maus, amam as trevas, odeiam a luz e não se aproximam dela, porque não querem ser sentenciados, repreendidos e envergonhados. É esse o sentido da palavra quando diz no verso 19, deixa eu ver aqui. O verso 20. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas. E a ideia de arguidas é sentenciada, convicta e principalmente envergonhado.
E não é isso que nós experimentamos quando admitimos que estamos errados? Vergonha. O que impede alguém de experimentar vergonha? Orgulho. Orgulho cega. O orgulho diz para você que você é uma pessoa que Deus sabe que você não é. Homens orgulhosos sofrerão condenação eterna. Jesus fala para os fariseus o seguinte: vós não quereis vir a mim para terdes vida, porque vocês amam a glória uns dos outros. Vocês gostam de ser louvados. O que seria desse se um dia publicamente admitisse o seguinte: eu sou errado, eu sou um pecador, eu vim a Jesus? O que as pessoas vão pensar de mim? Por outro lado, só se aproxima da luz quem pratica a verdade, porque desejam demonstrar que seus atos são feitos através de Deus. O que João está fazendo aqui? É como se ele estivesse falando com os seus discípulos agora, o apóstolo João, mostrando qual é a essência do verdadeiro discipulado, o que significa seguir a Jesus. O que está sendo tratado aqui não é somente do ponto de partida da salvação. Olha, naquele dia eu me aproximei da luz e criei em Jesus e passei aquela... Não, o que João está falando aqui é o seguinte: a partir do que Jesus disse, o discípulo de Jesus se aproxima dele sempre. E essa é a evidência da presença de Deus na sua vida, a prática da verdade, o aborrecer as trevas e o amar a luz. Enquanto os que não são discípulos de Jesus, eles não amam a luz, eles aborrecem a luz e eles amam as trevas. Para a gente contextualizar agora, pelo menos rapidinho aqui, 6 questões. Primeiro, isso que eu falei antes é o que o texto diz. Agora vamos ver o que ele significa para nós hoje. Esse texto mostra que há um balanço entre os atributos que alguns tentam divorciar de Deus, a saber, o seu amor, da sua justiça e da sua ira. Os versos 16 a 21 nos mostram um perfeito equilíbrio entre o amor de Deus e a justiça dele, entre a graça de Deus e a sua ira. Ao mesmo tempo que ele está disposto a condenar, ao mesmo tempo ele está disposto a salvar. O amor de Deus não é condescendente, fraco ao ponto de contemplar o pecado e fazer vistas grossas. Sua santidade demanda retribuição justa. Deus não é como o profeta Abacuque disse: Senhor, tu é puro de olhos, não pode contemplar o mal. Mas como Deus contempla o mal e não age fulminando todo mundo? Resposta: há alguns destes que ainda serão resgatados. Não é por causa do incrédulo, mas é por causa do seu povo. O que retarda o juízo de Deus não é aqueles que vão receber a ira, mas é o número daqueles que vão receber a salvação. É o que, por exemplo, Paulo fala em Romanos 8, que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, para que ela receba de Deus a sua nova criação, porque até a criação geme. O foco não são os ímpios, o foco são os eleitos, o povo que Deus resgatou na cruz. O mundo, a saber, os incrédulos, estão debaixo de uma sentença, nasceram debaixo dela, e somente Jesus pode fazer com que não morram debaixo dessa sentença. Não há pastor, não há grupo religioso, não há esforço teu que possa mudar a sentença de Deus. Só Jesus. Por isso que o mundo que já está julgado e precisa de salvação, o mundo precisa de Jesus. As igrejas dizem que as pessoas precisam de muitas coisas além de Jesus. Não. O mundo precisa somente de Jesus. Crer em Jesus equivale a aproximar-se da luz
para manifestar ou fazer conhecido publicamente algo que Deus operou em você. E essa é a ideia do que João quer passar. Não é um ato pontual aqui, de que você creu e essas coisas mudaram. Não. O que ele está falando é que essas pessoas vivem constantemente. Porque quem pratica o mal, pratica constantemente. Mas e quem pratica a verdade, faz isso uma única vez? Não. Por isso que João não está falando de um único ponto na sua vida, naquele dia que você creu em Jesus. Não, ele está falando, como que eu sei que eu sou desses que o Espírito Santo soprou? Como que eu sei que eu sou destes que nasceu de novo? Como que eu sei que eu estarei no reino de Deus? Você pratica a verdade? Você ama Jesus? Você se aproxima dele para ter as suas obras arguidas e confessar que tudo que você fez em dependência, na dependência de Deus? Vir a Jesus significa que aquilo que ele fala a respeito dele, você confia. E ainda que o que dele é dito, de alguma forma faça com que as suas obras sejam arguidas, contudo, ao invés de afastar-se envergonhado, você se aproxima esperançoso, porque o texto diz, para que todo o que nele crê, não pereça. Ao invés disso, olha, ele disse que eu sou mau, que eu não presto, que eu sou isso, aí eu não quero isso, eu não quero ouvir essas coisas. Ou é verdade tudo isso? Ainda bem que tem um remédio, ainda bem que tem um meio de eu passar além disso, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplicar o texto, são duas questões bem simples. Eu creio que o sermão foi bem prático, mas para a gente aplicar. Primeiro, a confiança depositada em Jesus nos mantém perto dele. Estar perto de Jesus não significa você dizer que Jesus está com você. Você pode afirmar isso quantas vezes você quiser. Não reflete a realidade. Se você confiou em Jesus, significa que você está perto dele. Estar perto dele significa que você está perto daquilo que Jesus valoriza. E não há nada que exista nessa terra agora que tenha maior valor para Jesus do que a sua igreja, da qual ele é o cabeça. Eu fico pensando o que seria no meu braço longe do meu corpo. O meu corpo ele pode ficar mutilado, mas ele vai aguentar, mas o braço, sem a fonte de alguma vida passando, vai apodrecer e ele vai morrer. Não se engane de que você pode seguir a Jesus longe do povo dele, longe do corpo dele. Se você confiou em Jesus de fato, quais são as obras que demonstram isso na sua vida? Quais são as obras que você pode dizer abertamente, sem medo de se envergonhar e falar, estas coisas eu estou fazendo porque Deus está me levando a fazer? A confiança depositada em Jesus nos mantém perto dele. Significa que a minha vida é vivida sob a sua luz. Ele vai dizer em um ponto mais para frente do Evangelho, que é o seguinte: em verdade vos digo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue? Quem me segue? A manifestação dessas obras, conforme João fala, significa praticar a verdade. E para praticar a verdade, você precisa conhecer a verdade. Jesus mesmo diz, em verdade vos digo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sei que alguns, infelizmente, Jesus, os apóstolos nos advertiram disso, que nos últimos dias surgiriam falsos mestres com heresias destruidoras, e uma delas é essa, de que você pode amar a Jesus e odiar a igreja, de que você pode querer Jesus e não querer o corpo local dos santos,
Eu não estou dizendo que você se tornará salvo se vier congregar nessa igreja local. Não é isso que eu estou falando. Ou em qualquer outra igreja local. Eu estou te dizendo o seguinte: Jesus é a cabeça de um corpo. Esse corpo se reúne numa hora e num determinado local, debaixo da luz desse livro. E os seus discípulos se aproximam dele sempre. Sempre. A pergunta que fica agora é a seguinte: o que está sobre você? O julgamento, ou você já está debaixo do manto da salvação de Jesus Cristo? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Vamos lá. Bendito seja o Senhor por nos ter dado o teu Filho, o teu único Filho, seu Filho unigênito. Obrigado pela obra da salvação, pela obra do novo nascimento. Obrigado porque nós estamos aqui hoje, porque isso foi feito no Senhor, não por qualquer coisa nossa, fruto nosso. Ajuda-nos a sempre irmos à luz e caminharmos perto do Senhor, praticando a verdade. Mais para frente, o próprio Jesus vai dizer: todo aquele que permanece em mim, todo aquele que permanece nas minhas palavras. Nos ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem à noite, se Deus permitir.